Então, pessoal, continuando aqui os acidentes envolvendo caldeiras, né, equipamentos de vaso de pressão. Aconteceu em 2013 na Argentina, na cidade de Rosário, uma explosão de uma caldeira, provavelmente essa caldeira comercial, num prédio, onde houve o óbito de 12 pessoas. Olha o estado que ficou este prédio. Essa é a refinaria de Skikda, que aconteceu uma explosão em 2004. Ela era uma refinaria localizada na Argélia. Antes da explosão e depois da explosão. Depois da explosão, ferro retorcido, bastante dano material, um prejuízo calculável, mas também vem junto o prejuízo incalculável, que são as 27 pessoas que morreram e pelo menos 74 delas feridas, que são os danos não materiais, né? Em Paulínia, em 2018, então é um acidente recente, é uma refinaria da Petrobras. Essa refinaria é uma das maiores, se não é a maior refinaria da Petrobras. Sofreu um acidente que foi iniciado por uma explosão de caldeira e deixou um rastro de destruição muito grande, que a gente vai conseguir acompanhar pela matéria aqui do jornal que fez a cobertura do ocorrido em 2018. Agora a gente vai falar sobre a explosão que aconteceu em uma caldeira da refinaria de Paulínia na madrugada de ontem. Ainda não há previsão para a retomada da produção de combustível. Agora você vai ver uma imagem impressionante. A claridade foi captada por uma câmera a 50 quilômetros da refinaria. A imagem é do observatório Gianni Colini, que fica no distrito de Souzas. Perceba o clarão à meia-noite e 51, no momento em que houve a explosão da caldeira. O circuito de segurança que caiu nas redes sociais mostra o exato momento da explosão. Não havia nenhum trabalhador próximo no momento do acidente. Minutos depois, essas imagens feitas pelo drone PTV mostram como ficou o céu da região. O fogo demorou 3 horas para ser completamente combatido. Segundo a Petrobras e o Sindicato dos Petroquímicos, o vazamento da água ácida dentro da caldeira de craquelamento provocou a explosão. O trabalho de rescaldo durou toda a manhã desta segunda-feira. A CETESB confirmou que a água utilizada no combate às chamas atingiu o rio Atibaia, mas por enquanto não foi registrado problema de abastecimento em Paulínia e Sumaré, que captam a água do rio. Na Replanto, a produção de combustível foi interrompida para evitar que novos acidentes acontecessem. Ainda não há um prazo para a retomada dos trabalhos em toda a refinaria, mas os setores que ficam mais distantes do local que pegou fogo já começaram a voltar ao trabalho. Então, pessoal, os acidentes eles não respeitam empresa grande, empresa pequena. Eles não acontecem porque ninguém quer, mas eles estão ligados ali a 3 fatores, principalmente, que são a imprudência, a imperícia e a negligência. Então não é porque a empresa é grande que não vai acontecer um imprevisto, uma fatalidade. A gente tem que prevenir para que esses acidentes aconteçam na menor quantidade possível. Agora a gente vai falar sobre... Continuando, esse é um vídeo mais ilustrativo, tá? Aconteceu um acidente em 2015 na refinaria de Tianjin, na China. Esse acidente não se iniciou especificamente por uma explosão de caldeira, foi por nitrocelulose seca, mas poderia ter se iniciado por conta de uma explosão de uma caldeira. E acontece muitas vezes, principalmente em petroquímicas, né, quando tu tem vários reatores com combustíveis e derivados de petróleo, por exemplo,
um efeito cascata, né? Uma explosão num lugar vai explodindo outros setores, porque e vai aumentando, né? Dependendo do tipo, do tamanho do tipo de combustível que tu tens ali armazenado, vai acontecendo uma reação em cascata, né? E é mais ou menos o que a gente vai conseguir ver nesse vídeo aqui, impressionante aqui, feito por um celular amador de uma pessoa que estava afastada ali, num prédio, olhando as chamas do acidente. Então ele consegue verificar que tem lá a explosão, dá pra ver que ele tá bem longe, tem prédios ali na frente dele. E ele agora vai acontecer uma segunda explosão, que pode ser esses estágios que a gente chama, né? Esses estágios que vai acontecendo em cadeia, uma pequena explosão vai ocasionando outras, no caso de refinaria, né? Então, explosão grande, impressionante. E quando você pensa que isso é tudo, isso já acabou, pode ser que o pior ainda está por vir, né? Então, nesse momento, eles decidiram abandonar o prédio, porque provavelmente o choque da onda de som deve ter balançado ali onde eles estavam e assustado bastante eles. Então, pessoal, por que basicamente que acontecem esses acidentes, né, em caldeiras, em equipamentos geradores de vapor? Por falha na manutenção de operação do equipamento, não realização de inspeção anual ou bianual, isso é previsto por norma NR13. Vamos ver a NR13 com calma depois. Falha no equipamento em função do tempo de serviço e ações corretivas realizadas, ou seja, quando não é dada a devida manutenção no equipamento. Mudança de combustível. A mudança de combustível é um problema relativamente sério, tá? Cada caldeira, cada equipamento gerador de vapor, ele é projetado para um combustível específico. E a gente viu lá em fluidização que quando a gente tem, por exemplo, um combustor, uma fornalha de leite fluidizado, ela consegue se adaptar bem a alguns combustíveis. Mas, se você tem uma caldeira para queimar diesel, não mude o combustível sem consultar o seu fabricante, verificar se isso é possível, se o bico de queima ali, o bico é adequado para aquele combustível, aquela viscosidade, aquele poder calorífico daquele combustível, que você pode estar sobrecarregando a carga térmica volumétrica, que a gente já aprendeu a calcular, daquela câmara de combustão, e trabalhando fora daqueles ranges permitidos ou indicados para aquele tipo de tecnologia. Outro motivo para um risco de acidente é o tratamento inadequado da água, né? Quando você tem uma água sem tratamento, você vai ter problemas associados à incrustação e a outros problemas de entupimento. A forma de partir e parar a caldeira, como você tem que respeitar as curvas de aquecimento e desligamento e resfriamento da caldeira. Os materiais, eles não são dimensionados para ter choques térmicos, por exemplo, então tem que ser feito com cuidado essa rampa de aquecimento, essa rampa de resfriamento, que é o último ponto aqui. Não seguir a curva de aquecimento e de resfriamento de uma caldeira pode provocar danos à estrutura da mesma. Medidas de prevenção: sempre respeitar as inspeções periódicas e fazer de maneira regular essas inspeções. Manutenção preventiva e preditiva no gerenciamento do gerador de vapor. Inspeções regulares dos instrumentos de controle, a gente tem vários, vamos ver mais para frente. Seguir rigorosamente os procedimentos operacionais, principalmente aquecimento e desligamento do equipamento. E também respeitar combustível,
respeitar a quantidade de combustível. Se você tem uma caldeira a lenha, é muito comum se colocar mais lenha do que se deve, para gerar mais vapor, que muitas vezes a imperícia do operador da caldeira pode trazer um acidente. Fazer o tratamento de água de forma adequada, fazer os testes periódicos do sistema de segurança por intertravamento. O que é intertravamento, pessoal? Uma caldeira, ela não vai explodir por causa de um problema. Ela sempre vai explodir, é igual o avião. O avião não cai por causa de um problema. O avião cai por causa de uma série de fatores que se acumulam e vários problemas vão se acumulando até que o avião cai. A caldeira é a mesma coisa, tá? Ela vai ter um probleminha, a caldeira vai avisar. Se você não respeitar aquele problema, pode vir um outro e desencadeando o outro até que acontece aquele crítico, e é quando acontece uma explosão, por exemplo. O intertravamento é um sistema de segurança que não permite que uma ação seja feita a menos que todas as condições para a segurança sejam obedecidas. A manutenção dos equipamentos, mecânica, elétrica e instrumentação deve ser prioridade sempre. A caldeira deve estar aterrada, né? E o treinamento da mão de obra que é responsável pela operação deve ser periódica. A gente vai ver depois na NR13 como que é um tanto complexo treinar uma pessoa para operar uma caldeira, que parece ser uma coisa muito simples. E normalmente os operadores de caldeira das empresas menores não são preparados para fazer isso. Mudanças de combustíveis, tratamento de água e até mesmo a forma de partir e parar a caldeira poderá determinar as condições variáveis da mesma. Não é comum empresas não seguirem a curva de aquecimento e de resfriamento de caldeiras e provocar danos à estrutura. Qual é o principal dano que vai acontecer? É o cracking por estresse. O cracking por estresse é quando um metal, principalmente, né, sofre dilatações bruscas e repetidas, né, onde vão aparecendo aquelas microfissuras nas tubulações, nas estruturas metálicas, que vão fragilizando aquele metal até que ele não tenha mais as características de resistência mecânica do fabricante original daquele material, e ele vai falhar, certo? Dados importantes. No Brasil não tem estatística oficial sobre acidentes com vasos de pressão. As caldeiras elas são definidas pela NR13, norma regulamentadora número 13, como equipamentos destinados a produzir e acumular vapor sob pressão superior à atmosférica, utilizando qualquer fonte de energia, excetuando-se os refervedores e equipamentos similares utilizados em unidades de processo. Os combustíveis muitas vezes são responsáveis por explosão de caldeiras devido à acumulação do mesmo na fornalha ou por combustão incompleta. Lembra, pessoal, que quando a gente faz uma combustão incompleta, a gente acaba deixando parte do combustível suspenso na nuvem de gás, como é o caso da geração de monóxido de carbono, lá que a gente viu, ou ainda, literalmente, quando você joga um spray de combustível líquido, por exemplo, e ele não consegue ter tempo suficiente para queimar na sua fornalha e é arrastado para os tubos de gás, e lá dentro acontece o encontro, de repente, do oxigênio com o combustível e a explosão lá dentro do espelho de tubos. As caldeiras devem estar sempre providas de sistema de intertravamento envolvendo a presença de gases na fornalha e envolvendo a purga do sistema antes da ignição.